Olá, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X Episódio 2, que eu vou definir esse episódio como calmo, mas movimentado, porque eu achei que depois daquele final do episódio 1, meu amigo, eu jurei que ia ser um episódio bem para baixo, bem depressivo, mas não, foi uma reviravolta essa história. E que bom, porque teve umas coisas bem interessantes aí, a personalidade da menina não era o que a gente parecia, e também teve um pouco mais de backstory do Nice aí nesse meio todo, com aquele vilãozinho que apareceu. E então foi bem legal, e aquele final foi também muito legal. Mais um vilão que vai aparecer aí, vai ser bem interessante, e também mais umas outras coisinhas que eu gostaria de comentar com vocês. Então vamos parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o início do episódio, já tirando a grande questão do pessoal aí que viu só o primeiro episódio, mas não continuou, e eu acho meio difícil alguém não saber a resposta, mas já tirando a grande questão, não, a garota não morreu, a menina tá bem, tá viva aí, tá vivaça até, e o protagonista acha que foi um sonho aquilo que aconteceu, ou talvez não. Eu tô com uma teoria sobre um dos heróis, o herói mais forte, o X. Eu tô com uma teoria aqui sobre ele e eu vou falar isso mais lá pro final do vídeo, então sejam pacientes. O protagonista tá aliviado que a menina não morreu e, bom, aqui a gente descobre algumas coisas interessantes. Primeira delas, a menina sabe que o protagonista não é o Nice de verdade, ele é outra pessoa, um substituto, e ela tá bem raivosa com isso. E isso porque aparentemente ela, apesar de não gostar do Nice, ela, na verdade, ela não tinha exatamente alguma coisa contra o Nice, mas ela não gostava dele tanto assim. Um negócio aqui, nem como amigo, eu acho, pelo menos é o que dá a entender, porque quando ela foi dar uma brincada com o protagonista, aí ela fala que o cara com certeza não é o Nice, o cara era tão perfeccionista que não aceitava uma única manchinha aí nos cantinhos aí. E, bom, o negócio aqui, a menina que tá aí por contrato basicamente, e eu acertei essa parte da minha teoria, eu achei que essa menina tava namorando o Nice por coisa de marketing, coisa empresarial e tudo mais, então eu acertei, pelo menos isso eu acertei aí. Mas bom, o negócio aqui, ela tá pé da vida com isso e ela não quer continuar esse namoro de fingimento aí. E também vem coisa do próprio início do episódio, porque depois que essa mulher aí trancou os dois para ver se rolava alguma coisinha no sentido romântico, a menina explode. E aqui a gente tem a segunda coisa interessante, porque a menina, o protagonista, a gente achava que ele colocava ela como uma deusa intocável, num pedestal tão alto que ninguém poderia tocar ela. Só que aqui não, ela é bem pavio curto, bem explosiva até, bem estourada na verdade, com fogo no rabo eu até diria, mas não, o negócio aqui. Bom, os dois aí, apesar de não gostarem um do outro no início, pelo menos não logo de cara, porque depois de um tempo eles vão se conhecendo melhor, o protagonista vai tentando animar ela, ele faz até um balançozinho aí pra ela se balançar e também vai tentando animar ela com umas outras coisas e eles vão brincando aí, então tá se formando uma amizadezinha aí, bem fofinha por sinal. E bom, aqui vem mais coisa, porque ela explica os poderes dela, que é teletransporte. E eu amaria ter esse poder de teletransporte, principalmente na situação econômica de hoje, gente, porque tem coisa que tá cara pra caramba. Mas bom, depois disso também explica como foi que ela conseguiu esses poderes e também como conheceu o Nice, porque ela era uma influenciadora digital, aí ela viajava pelo mundo e tudo mais, e ela gostava tanto de viajar que até fez umas publicações por causa disso. E o público gostou tanto dela que acabou dando esses poderes de teletransporte para ela, mas não foi de todo bom que isso aconteceu. Mas antes de eu explicar, é como eu já falei, aqui nesse verso de To Be Hero X, se você gosta de alguma coisa ou acredita muito em alguma coisa, você pode acabar dando poderes para uma pessoa. Só que o lado também negativo, se você tem medo de uma outra pessoa, você vai dar poderes também para essa pessoa, também é possível. Mas bom, o negócio aqui. Ela também explica como foi que ela conheceu o Nice, que foi através de um acidente, que uma pessoa ia morrer aí e ela foi salva pelo Nice. E acabou que o público gostou tanto desses dois juntos e que acabou fazendo com que os poderes dela
acabassem meio que modificados, na verdade nerfados, eu diria. Com certeza foram nerfados, porque antes ela podia viajar para qualquer lugar com esse poder de teletransporte dela, mas aqui, graças ao chip do público, ela acabou só sendo nerfada para lugares que o Nice esteja. Aonde o Nice estiver, ela pode se teletransportar para perto deles, o que assassina muito da graça do teletransporte, gente. Pelo menos para mim, eu gosto bastante de teletransporte. Me digam aí nos comentários se vocês gostariam ou não. Mas bom, com isso, o protagonista, que acabou gostando mesmo dessa outra faceta dela, resolveu bolar um plano para ver se conseguia livrar ela dessa, vamos dizer, prisão empresarial que ela tá tendo aí. Mas bom, o negócio aqui. O plano é que tirar essa garota do ar através de uma tragédia que aconteceria em um pedido de casamento. Falso, por sinal. E bom, apesar do protagonista querer que esse casamento fosse de verdade, tem um momento que ele até fala isso, mas bom, o negócio aqui. Com isso, o protagonista poderia tirar a garota do show business sem nenhum problema. Ela estaria livre do contrato, já que ela estava presa nesse contrato desde bem antes dela conhecer o Nice, aparentemente. E a ideia do protagonista é boa, porque a loira aí, a agente do Nice, gostou dessa ideia e, bom, ela aceitou numa boa. E, bom, a outra garota também. Ela amou a ideia, já queria se livrar dessa história numa boa. Mas, bom, o negócio aqui. Com isso, a coisa tá toda armada. E aí vem o vilão que era do Nice original. E aqui vem um pouquinho mais de backstory do Nice original. Porque o cara vai falando com o protagonista e ele fala como se conhecesse o Nice original. Falando de mensagens que ele ignorou, que ele não fala mais com esse cara e tudo mais. E ele também fala que esse aí não é o Nice de verdade. E ele até mostra o rosto para comprovar isso, mas também ele fala, pô, cadê o Nice de verdade? O que aconteceu com ele? E bom, com isso o protagonista nota que, além desse cara não estar seguindo o roteiro, ele está totalmente fora do roteiro. E olha que a mulher fala que gastou um dinheirão para esse cara aí ser o vilão que ele é. E aqui eu já vou falar mais sobre isso. Mas bom, o negócio aqui, o protagonista vai na honestidade e fala que o cara morreu, que ele fez o que fez. Vocês sabem muito bem o que foi que ele fez. E bom, com isso, depois de um tempo, vai mostrando o passado do Nice com esse cara. E mostra que esses caras eram muito amigos até, eles queriam ser heróis vamos dizer, da própria história. Na verdade, eles queriam ser heróis juntos, ia ser meio que uma dupla dinâmica aí, os dois, só que a empresa achou mais interessante transformar esse carinha aí, justamente esse cara, em um vilão pro Nice aí, infelizmente. Então mostra que por tudo isso ele é um grande pau mandado, não só o protagonista, mas também a menina. Então os três aí são um bando de pau mandado dessa empresa aí, né? E com isso a gente começa a meio que ter uma certa pena do cara, porque mostra, depois de tudo, que ele realmente não era uma pessoa ruim, ele não era pra ser um vilão, ele era um cara bem legal, bem gente boa, aparentemente. E um negócio é que depois disso a gente não vai ver ele, pelo menos não tão cedo, pelo menos não muito. Eu já vou entrar em detalhes sobre isso, mas bom, negócio aqui. Com isso começa a luta do protagonista contra esse cara, porque depois que ele descobriu essa verdade, ele surtou de vez, ficou pé da vida e, bom, começou a atacar o pessoal à torta e à direita. E o protagonista tem que tomar uma atitude porque ele não quer ver as pessoas se ferirem. E também esse cara, como eu já falei, ele não me parecia ser um vilão, assim, você não tem ódio dele, também às vezes até sente pena dele, na verdade. Na verdade, eu até queria que esse cara aparecesse mais na história. Eu realmente queria, porque ele me parecia ser um cara muito gente boa, bem legal, bem honrado. Eu queria muito ver ele mais à frente, mas bom, o negócio aqui. O protagonista foi tomar uma atitude e ele tem mesmo que fazer, porque senão o pessoal vai se ferir. E bom, o negócio é que aqui vem a transição desse 2D, por assim dizendo. Eu não sei dizer ao certo se é 3D, mas bom, o negócio aqui. O protagonista foi tomar uma atitude e aí a transição foi muito legal. Eu gostei muito dessa transição aí. Só que tem uma coisinha aí nessa transição que eu achei também meio estranha. Eu não havia percebido aí, mas depois eu falo sobre ela, junto com uma teoria que eu tô tendo aqui. Mas bom, negócio aqui. O protagonista foi lutar contra esse cara e a menina também se meteu aí no meio da luta. E a gente pensa que por esses poderes nerfados que ela tem, ela não vai ser, assim, muito útil durante o combate. Ela não seria uma combatente, assim, tão direta. Mesmo antes, com o poder de teletransporte dela, que
Eu acho bem roubado, mas mesmo assim, nesse caso eu acho que não seria muito útil. Mesmo ela, assim, no full power, sem nenhuma restrição nem nada. Mas aqui revela que a garota, além de não ser uma princesinha, assim, uma deusa intocável, ela também não é uma princesinha indefesa, não. Ela se virou muito bem aí durante a luta. Ela é muito inteligente, ela se virou muito bem. E também teve o protagonista para ajudar. Então, ela tava em boas mãos. Mas bom, o negócio aqui. Com isso, o protagonista, durante essa luta que tá muito bem animada, o 2D tá muito legal, a trilha sonora também tá muito boa, tá muito bem animado. Como eu já falei, é uma mistura de animações. Essa coisa como um todo, esse To Be Hero X como um todo. Mas bom, negócio aqui. Com isso, o protagonista foi lutando contra esse cara, aí apesar de ser uma luta até que meio complicada, até ele meio que suou um pouquinho. Bom, no final ele acabou dando um socaço nesse cara e venceu ele. E ele caiu. E eu juro pra vocês que eu realmente queria ver mais dele. Porque o protagonista notou que esse cara não era ruim. E a gente também nota que esse cara também não era ruim, como eu já falei. Então eu queria ver mais dele aí em cena. E ele fala até que o sonho dele foi esbagaçado. Ele não vai poder ser um herói junto do Nice, infelizmente. Mas eu queria ver mais dele. E outra coisa que reforça isso é que a gente não vê o corpo dele depois da queda. O mesmo vale pro Nice, o Nice original. Mas bom, o negócio aqui. Com isso, eu acho muito suspeito ele ficar assim de fora, porque como eu já falei, a gente não viu o corpo dele. Então, eu creio que ele possa voltar algum tempo mais lá pra frente na história. Esse anime vai ter 20 e tantos episódios, então alguma hora ele pode vir a voltar, talvez, quem sabe. Antes de eu prosseguir, eu também quero falar que eu tô muito suspeito com a morte do Nice, porque como eu já falei, ele podia voar, então se livrar da morte, ele podia, mas eu ainda acho que tem muita coisa suspeita nessa história. Talvez no final desse mini arcozinho do Nice, talvez isso mude um pouco, talvez, quem sabe. Mas bom, o negócio aqui. Aqui, voltando pro episódio, eu juro pra vocês, pessoal, que por um instante eu achei que a menina ia morrer, porque o protagonista virou pra ela e ela tá ferida, ela não conseguiu esquivar. E apesar da menina ter falado que isso aí era sangue falso, que ela não ia morrer, pelo que me falaram, esse diretor de To Be Hero X, ele é o diretor de Link Click. Eu não assisti Link Click, então não posso falar muito. Mas me falam que ele gosta de reviravoltas. Então, eu não duvidaria nada se esse cara realmente quisesse matar essa personagem. Eu não duvidaria nada. Mas eu creio que seria mentira, porque apesar aí da cena do protagonista, pegou ela nos braços e tá descendo aí com esse pôr do sol muito bonito e a trilha sonora também tá muito legal e o protagonista quando ele pousou aí ele também tá chorando. Na verdade nesse meio todo ele tá chorando e não só por atuação, mas porque ele realmente gostava da menina, mas também pelo fato de que ele não vai mais poder ver ela. Mas isso tudo não foi o bastante. Se fosse só por isso, eu não ia cair nesse bait. O que me fez cair nesse bait de que a garota poderia morrer é que a loira, a sem coração da gente do Nice aí, também se emocionou aí. E ela fala que ele é um bom ator, mas só que ela começou a chorar aí também. Ficou emocionada. Isso me fez cair nesse bait aí, gente. Eu juro pra vocês que por um instante, por causa disso, eu caí no bait. Mas não, não. A garota não morreu de verdade. Ela tá vivaça aí junto do protagonista. E bom, com isso, a menina finalmente se vê livre desse contrato e ela pode viajar para onde ela quiser. E os poderes dela também foram meio que retornando ao estágio original. Ela não tem mais nenhuma restrição e ela pode viajar para onde ela quiser. Tanto é que, por causa daquela fala do protagonista, que o protagonista pediu para darem liberdade a ela, ou o espírito dela, bom, ela recuperou os poderes originais. E bom, ela vai embora aí e o protagonista, apesar de querer dizer tchau, na verdade eu acho que ele queria ir junto com ela, talvez, quem sabe. Ela foi-se embora e eu acho que ele queria ir junto, apesar de não poder. Mas bom, negócio aqui. Ela pergunta pra ele o que ele vai fazer e aí revelou que ele vai chegar no topo. Ele quer chegar no topo dessa história aí. Ele quer ser o mais forte. Ele vai meio que seguir o lance do Nice original. Mas eu não creio que seja só isso. Mas bom, negócio aqui. Ela dá tchau e o protagonista também queria dar tchau pra ela. E eu espero que ela volte mais à frente na história, porque eu gostei bastante dessa personagem, apesar dela ser, vamos dizer, explosiva,
daria uma boa personagem. Mas bom, o negócio é que o final do episódio mostra que aquele cara que era o entrevistador do protagonista no primeiro episódio, mostra que ele tá em queda, porque depois daquela reviravolta do protagonista, ele conseguiu dar a volta por cima, a popularidade dele tá caindo e ele tá perdendo os poderes. E aqui vem a parte mais problemática. Porque ele descobriu que o protagonista não é o Nice original, aí ele conseguiu uma foto do Ling original e o do Nice. E ele descobriu que o cara é a mesma pessoa. E bom, o negócio aqui. Ele que já estava suspeito com isso, agora a ficha dele ficou ainda maior. Mas bom, o negócio aqui. Vem uma criatura aí logo atrás dele e vai tentando ele, vai demonstrando os poderes do lado, vamos dizer, sombrio da coisa toda. E aí o cara fica tentado e aceita numa boa essa história. E esses carinhas aí, eu tô achando ele também muito suspeito aí. Tem muita coisa suspeita nessa história, pra falar a verdade. Então eu tô muito ansioso por as revelações aí. Eu tô muito interessado quanto a isso. O cara que, teoricamente falando, era um herói, agora virou um vilão de vez. Já acabou o episódio assim. E aqui vem a ending e é muito legal. E bom, indo para as minhas considerações, eu também quero dar uma teoria aqui com vocês, trocar uma ideia sobre uma teoria que eu tô tendo aqui. Bom, eu gostei do episódio, eu não tenho muito o que dizer. Aqui tá o mesmo nível que do episódio 1. Então tá muito bom, a animação tá excelente, a trilha sonora tá muito boa, a escrita tá cheia de mistérios muito legais e eu tô ansioso para descobrir. E esse é o legal de você ter um anime original, bem escrito. Você fica confuso, mas é proposital. E aqui a gente não tem um material original para ir atrás das respostas. Aqui é totalmente original. O anime de To Be Hero X é totalmente original. Ou seja, não tem nada para se basear. Então, meus amigos, ninguém vai me dar spoiler. Felizmente, graças a Deus. Mas bom, o negócio aqui. Com isso, eu quero falar de uma teoria aí sobre um possível, vamos dizer, final de episódio, ou uma luta final dos heróis aí, porque vai ter meio que um confronto entre os heróis para decidir quem é que fica no ranking ou sobe de ranking. Mas bom, negócio aqui. E eu creio que o X, o herói mais forte aí, ele seja o vilão final. Eu creio que ele vai se tornar o vilão final. Talvez, quem sabe? Porque é dito que ele tem o poder de alterar a realidade ao bel prazer dele. E aqui vem uma coisinha curiosa, porque vocês se lembram que eu falei para se lembrarem daquela cena da transição pro 2D, pro 3D? Bom, vejam aqui e notem que tem um barulhinho de estalo. Vocês ouviram? Se não deram para ouvir, lamento. Eu vou ter que continuar. Mas bom, o negócio aqui. Com isso, eu creio que ele possa ser o vilão final. O estalo de dedo aí foi bem suspeito. Eu não havia notado esse estalo. Eu achei que fosse coisa da trilha sonora, mas me pontuaram que não era coisa da trilha sonora aí. Então, eu achei isso muito bizarro. Mas também vem a opening e a ending. Eu já falei que gostei da opening, então eu vou falar mais da ending. Continua no mesmo nível que da opening. Ela é muito legal, eu gostei muito da música também. Vai de umas transições para 2D e 3D, bem legais também. Mas bom, o negócio aqui. Tem as imagens aí da opening e da ending e mostra tudo, dá mais ênfase aí no X, que tá meio que numa posição bem estranha aí. Algumas vezes ele tá entre uma coisa e a outra. Eu creio que possa ser algo como o bom e o ruim da história aí. Ele também tá muito acima do pessoal aí também. Então eu creio que ele possa ser o vilão final dessa história. Até porque alterar a realidade é muito poder. E eu creio que o protagonista viu naquele final de episódio também possa ter sido uma possibilidade de acontecimento que foi alterada por causa do X aí. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Vamos ter que esperar para descobrir. Isso é tudo teoria, gente. Eu bolei essa teoria aqui ainda há pouco. Quando eu terminei o episódio e vi a ending, aí acabou meio que me vindo essa ideia aqui. Eu queria compartilhar essa minha teoria aqui com vocês, para ver se vocês concordam comigo. A gente não tem respostas, felizmente, porque esse anime é original. Então a gente só pode bolar teoria. Me digam aí nos comentários se vocês concordam com essa minha teoria ou não aí. Se vocês concordam ou não, então deixem aí nos comentários. Mas bom, o negócio aqui. O lance é que eu vou continuar assistindo. Estou muito curioso para saber para onde vai essa história, o rumo dessa história. Eu estou muito ansioso pelas respostas dos mistérios. Então eu recomendo muito fortemente que vocês continuem assistindo e assistam. Quem não assistiu, assista. Vale muito a pena vocês assistirem. Então eu vou continuar assistindo. E bom,
É isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.